Evangelho, quarta-feira antes da festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira anterior à festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à leitura do 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje, o evangelista, na conclusão do milagre de Jesus, que caminha sobre as águas, nos faz perceber um detalhe importante. O coração dos discípulos tinha dificuldade de entender aquilo que o Senhor realizava, as coisas que o Senhor fazia. Ontem falávamos sobre como o Senhor nos ensina, nos educa, nos conduz à compreensão da nossa participação dentro do mistério, dos milagres realizados por Ele. Mas é importante termos claro que aqui no Evangelho de Marcos, apesar dessa ser a orientação, ou melhor, apesar dessa ser a finalidade com a qual o Senhor introduz os seus discípulos, não significa que andava naquele momento a bom êxito esse propósito. Muitas vezes, para educarmos a outra pessoa as coisas de Deus, precisamos ter paciência e persistência. Não se trata de uma questão imediata. Se trata de uma série de passagens de Páscoas que o coração precisa realizar para compreender o mistério de Deus, ou melhor, compreender a participação progressiva nesse mistério e a nossa ação conjunta ao Senhor na obra da edificação do reino de Deus. Então, quando, sobretudo agora, falando para aqueles que orientam grupos no serviço pastoral e para aqueles que trabalham com a formação de outras pessoas, é necessário que saibamos ter e que peçamos sempre a Deus a justa paciência e o justo equilíbrio para falarmos quantas vezes for necessário até que o coração do outro se oriente na direção do Senhor, mas não com uma repetição frenética do mesmo argumento, com a sensibilidade de poder orientar o outro na direção que o Senhor nos propõe. Percebam, na continuação dos 2 textos, o que acontece. Logo em seguida, e Jesus, que conhece todos os corações, sabia que o coração dos discípulos ainda não tinha alcançado aquela participação no agir dos acontecimentos messiânicos do Senhor que ele desejava que eles tivessem. Ok? O Senhor havia percebido isso, ele que conhece os corações. Entretanto, ele segue o itinerário sobre aquilo que é necessário ser feito. Então, logo em seguida, a multiplicação dos pães, ele não reúne os discípulos para dizer, olha, agora vamos sentar aqui e vamos esclarecer muito bem. Eu vi que alguns não entenderam, sei que outros ainda não demonstraram isso para mim, e sei que outros estão duvidando de que tudo isso tenha acontecido do modo... Ele não sentou para fazer uma reunião para tentar esclarecer. É preciso e é fundamental que cada um viva no seu tempo. A experiência de Deus na nossa vida supõe uma progressão,
Não se trata de algo matemático, por assim dizer, cartesiano, onde a gente estabelece as medidas e faz a orientação em favor daquele fim último. Olhemos, quantas vezes já fizemos retiros espirituais? E em um retiro espiritual, o Senhor toca o nosso coração e temos clara consciência disso. Temos muitas vezes consciência do acontecimento por detrás desse tocar de Deus. Ou seja, Deus me tocou, digo, no final do retiro, e sei em que área da minha vida Ele me tocou. Sei sobre qual relacionamento Ele me tocou, sobre qual percepção de mim mesmo Ele me tocou. Consigo ter consciência também sobre, digamos assim, qual a experiência de oração foi mais marcante e qual experiência de oração suscitou em mim um compromisso maior de zelo sobre o meu exercício espiritual. Às vezes, por exemplo, foi na adoração eucarística que o Senhor me tocou profundamente com uma palavra, e isso me fez perceber há quanto tempo, por exemplo, eu não tenho a adoração eucarística presente na minha experiência como cristão, no meu caminho de espiritualidade pessoal. E que não somente quando o Santíssimo Sacramento é exposto numa quinta-feira em que o meu grupo de pastoral participe, que eu sou chamado a fazer a adoração eucarística. Eu posso, chegando do trabalho, encontrando a igreja meia hora antes dela fechar, por exemplo, dar uma passadinha lá rápida e me colocando na capela do Santíssimo Sacramento, ali permanecer por 30 minutos e oferecer ao meu Senhor 30 minutos de adoração. Ele não está exposto na custódia, no ostensório, mas ele está ali e espera por minha companhia. Aquele retiro espiritual me tocou, aquela oração eucarística foi muito marcante para mim e suscitou no meu coração essa observação: opa, quanto tempo eu me afastei da oração e da adoração eucarística. E daí vem o desejo no coração de falar: poxa, vou procurar fazer mais vezes. Mas com o passar do tempo, a gente pode, digamos assim, desgastar o nosso vínculo com esse propósito. O propósito foi bom e a experiência foi clara que suscitou esse propósito. Mas, como falávamos alguns dias atrás, a perseverança supõe um compromisso interior e uma educação dos próprios sentidos e da experiência de fé para que a gente consiga permanecer sobre aquele propósito apresentado. Mas, enfim, a gente desejou, consolidou ali um propósito a partir daquela experiência, mas não perseveramos sobre esse propósito. Então significa que foi perdida aquela experiência do retiro? Aquele suscitar de Deus no meu coração? Não, ele não foi perdido. Porque aquela experiência, ela permanece marcada. Ela esperava por um acontecimento maior, e Deus ainda espera por um acontecimento maior, porque Ele não suscitou no seu coração o desejo, outra vez, pela adoração eucarística para você ter mais uma coisa para fazer, mas porque aquilo dali é importante para ti. E Ele te fez ver o quanto esses momentos de intimidade são importantes. Muito provavelmente nas próximas adorações eucarísticas, ainda que com um sentimento de culpa, por não ter perseverado naquele propósito que você consolidou a partir da experiência que fez, nas próximas adorações eucarísticas em que você participar, um sopro de ardor a mais e uma tentativa de colocar em ato outra vez aquele propósito lá de trás vai aparecer. E a sua sensibilidade para a próxima adoração eucarística e a outra que você fizer serão diferentes. Isso porque aquela experiência deixou uma marca. Mas digamos assim, o acontecimento belo e completo daquilo que o Senhor te propôs ainda está esperando por ser. E quanto tempo isso vai levar? Não sei. Talvez um pouco mais de tempo do que a gente, no primeiro momento, pudesse imaginar. Então, após a experiência da multiplicação dos pães, o recolhimento dos 12 cestos, nós olhamos do momento histórico em que estamos lendo o texto e dizemos: mas é óbvio aqueles 12 cestos, mas caramba, a multiplicação dos pães, mas toda a gente que sentou
E é como a meditação que fizemos ontem, pegando todos esses elementos que parecem tão evidentes, porém, ali naquela hora, deixa claro para a gente, Marcos, que ainda permanecia um mistério velado aos olhos deles. Aos poucos, esse mistério ia se revelando, ia se completando na direção do caminhar ou melhor, na direção do caminhar para a paixão, para o cumprimento da celebração pascal. Muito bem. Então, aqui nós estamos vendo e adquirindo, a partir do testemunho do Senhor, essa sensibilidade de termos paciência e de darmos continuidade. Ah, padre, deixa eu perguntar uma coisa, mas pegando esse exemplo aí que o senhor deu sobre o propósito da Eucaristia, que eu gostei, esse da adoração aí do retiro. Isso acontece pra caramba comigo, nos grupos e nos retiros que eu faço, sobretudo com as minhas irmãs de comunidade, sobretudo com o meu grupo de pastoral, sobretudo com o pessoal no seminário. Agora, me diz uma coisa, então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Bom, primeira coisa, quando você sentir de novo que numa próxima adoração, aquele desejo de cumprir o bom propósito que Deus suscitou no teu coração apareceu, entrega para Ele e pede, Senhor, fortalece esse propósito no meu coração e dai-me o ânimo que vem do teu Espírito. E a segunda coisa, prova, meu irmão, prova, minha irmã, vai, coloca em prática. Desce para a capela, vai lá visitá-lo, está chegando do trabalho, lembra de passar na igreja. Se a gente não zela pela nossa casa, fechando a porta, cuidando de que tudo esteja em ordem, uma hora entra o ladrão. Então não é só pedir ao Senhor que nos proteja da vilania de um malvado que vem agredir ou surrupiar a nossa casa e prejudicar os nossos caros. A gente também tem um compromisso de zelo. E esse compromisso aí, ninguém faz por nós. O Senhor suscita o desejo e o Senhor suscita no nosso coração um propósito, e atrelado a esse desejo, a esse propósito, tem uma coisa que é muito sua. E que nem sempre o Espírito Santo vai dizer no teu ouvido, olha, tu tem que tirar tempo para isso, hein? É melhor sair mais cedo do trabalho. Ou então, olha, lembra que você está passando 10 vezes na frente da capela durante o dia, entre ir para o refeitório e voltar. Então, dá uma paradinha. Tira aquela meia horinha depois do almoço. Mas depois do almoço eu vou cochilar. Bom, mas se tem depois do almoço, então começa indo. Talvez nos primeiros 15 minutos você ofereça um pouco de adoração, e os outros 15 minutos você vai oferecer um belo cochilo na presença do Senhor, mas você está criando e consolidando em você a experiência de um ato que está diretamente vinculado à perseverança daquele propósito. E agora sim, aos poucos o Senhor pode, com sabedoria e discernimento, te ajudar a purificar a qualidade desse ato, para que você seja sempre mais vigoroso no seu propósito. Mas existe esse passo do começo de uma responsabilidade da prática do ato em si, que vai depender de você. E peça força ao Senhor e começa. Começa. Ah, padre, mas o padre está fechando a igreja muito cedo, por causa dessa história do coronavírus. Tenta sair uma meia hora mais cedo do trabalho, se for possível. Às vezes a gente sai para ir no mercado fazer compras, né? Às vezes a gente organiza de chegar mais cedo, quem tem maior flexibilidade com o trabalho, de chegar mais cedo no trabalho porque precisa ajudar de alguma forma uma outra atividade da família. A gente pode tentar tirar ao menos na semana um dia para isso. Podemos fazer até o propósito começando uma vez a cada 15 dias. Pronto. São 2 vezes no mês em que eu me organizo para isso. E não coloca uma vez por mês, não. Se você, uma vez por mês, você acha que é o que você vai conseguir, exija o dobro. Coloca 2 vezes no mês. Ah, padre, o senhor está pesando demais a mão. Não, essa é uma coisa natural. Se a gente
propõe ao outro de rezar um rosário, ele desanima. Mas um rosário, poxa, um rosário parece muito. Então tá bom, então vamos rezar um terço junto. E aí a pessoa, assim, não estava tão animado com o tempo para rezar o rosário, mas pensou, ficou pensativa, balançou sobre a ideia de talvez rezar o rosário. Você dá uma aliviada e pede o terço vai sair. É a mesma coisa, a gente está ouvindo a meditação. Surgiu a propósito, o coração balanceou, a gente recordou daquilo, está nascendo uma pontinha de esperança, a memória ativou, a gente puxou aquele propósito lá de trás do retiro. E daí a gente lança a proposta uma vez por mês vai sair. Mas a gente pode desanimar rápido. Porque entre um mês e outro, ou seja, entre aquele dia do mês e o outro próximo dia do mês, tem muita água passando aí no meio, tem muita agitação para acontecer que pode levar o nosso coração à dispersão. Então faz um propósito mais exigente por amor. Lança a proposta de uma vez por semana ou a cada 15 dias. Que aí você já pode organizar o ciclo daquela quinzena, passando com esse tempo bendito de estar na presença do Senhor. Esse é o exemplo que o padre está dando, né? Um exemplo concreto, mas pode ser uma outra coisa, como talvez a oração do terço, como a meditação regular da palavra de Deus, mas essa, pela providência divina, temos visto que já está se consolidando ao longo desses últimos meses, e isso é algo da qual devemos agradecer ao Senhor. Sempre chegam notícias de inúmeras pessoas que começam o dia parando para fazer essa meia hora de meditação da palavra de Deus juntos, e imaginar que estamos juntos em tantas partes do Brasil, meditando e animando o nosso coração na vida do Evangelho, é uma grande graça, é um grande dom, um grande dom. Esse é o crescimento silencioso do reino dos céus. Esse é o modo discreto como a semente do reino vai crescendo e vai ganhando forma. Se voltamos ao nosso texto, logo em seguida, Jesus forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele para Betsaida, a outra margem do lago, na direção oposta àquela região onde estavam, onde aconteceu a multiplicação. É muito interessante porque o Senhor os coloca em movimento sem a sua presença. O texto usa a palavra forçou-os, no sentido de que foi persuasivo Jesus. Vocês devem seguir, embarquem e sigam. E a pergunta que nasceria é: e quanto ao Senhor, vem conosco? É interessante porque, se a gente pega um pouco a imagem da meditação de ontem e de anteontem, aquela ideia de que por alguns instantes pode parecer que estamos abandonados, que o Senhor não está conosco. Mas eles estão indo sob a palavra do Senhor, sob a autoridade do envio do Senhor. É um envio que está acontecendo aqui. Jesus diz que permanece para despedir as multidões e eles devem seguir. Fisicamente, se estabelecerá a distância, porque o Senhor não está conosco aqui, mas nós estamos sob a palavra do Senhor, sob a regência da obediência do Senhor. E todo aquele que permanece unido à minha palavra, permanece comigo. Olha aqui, a promessa que o Senhor fará mais adiante, que nós vamos ver no Evangelho de São João com toda a eloquência, né? Ela acontecendo aqui na prática em um momento em que os discípulos ainda não conseguem entender. Nós, como o padre falou já no início, estamos olhando de um outro momento histórico e temos conhecimento do Evangelho de João, temos o conhecimento da palavra do Senhor, temos o conhecimento histórico, é a tradição da igreja que nos dá a possibilidade de compreender o texto, mas naquela hora ali, mesmo sem alcançarem com um entendimento explícito tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, toda a realidade, o acontecimento natural e sobrenatural da ação do Senhor, eles estavam sob obediência. O Senhor permaneceu, mas eles seguiram sob obediência. Eles iriam enfrentar uma situação um tanto quanto particular. Deixando-os
ele foi para a montanha orar. Então, depois de despedir a multidão, o Senhor se recolheu na presença do Pai, em oração. Eis aqui um testemunho que o Senhor nos dá enorme. Que testemunho, Padre? Meu irmão, minha irmã. Às vezes, depois de um dia agitado, e muitas vezes agitado por trabalhos pastorais, a gente pensa na ideia de se dar o direito de concluir o dia do nosso jeito. Não se esqueça que mesmo servindo ao Senhor, no exercício da caridade com o povo de Deus, o nosso coração pode se agitar intensamente. E muito daquilo que recolhemos pode ecoar como amor próprio no nosso coração e dispersar a nossa sensibilidade aos acontecimentos de Deus. No exercício da caridade, no cuidado pastoral, não é um lugar de todo e em absoluta segurança aonde nós possamos dizer, praticando bem praticada a pastoral, ali acontece tudo, barba, cabelo e bigode. Ou seja, eu tenho o exercício do amor ao próximo em excelência, tenho o exercício do meu recolhimento pessoal para o exame de consciência e para recolocar Deus na centralidade contínua da minha vida em excelência, e tenho também a intimidade perene com Deus acontecendo com excelência. Não é verdade. Quantas vezes na pastoral a gente se agita, a gente precisa enfrentar, ou a gente passa por alguma conversa frívola, às vezes o nosso coração se inquieta em relação a uma preocupação que está vindo de última hora ou uma realidade imprevista. Quantas vezes no exercício, na beleza do exercício pastoral, a humanidade do outro nos provoca, exige de nós uma atitude de conversão nossa, porque, como dizemos com muita facilidade, o outro pode me tirar do sério com coisas banais, ou com coisas talvez de muita relevância, o que agita ainda mais o coração no tempo. Então, o Senhor estava ali cumprindo a missão messiânica, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando a boa nova do reino de Deus. No final de tudo, se recolhe em oração. Vai à montanha e se recolhe em oração. Depois de um dia intenso de trabalho, depois de um dia intenso de pastoral, depois de um dia intenso com seus filhos, com a sua esposa, não deixa de se recolher um pouquinho com teu Deus. Não deixa de se recolher com Ele. Ainda que de noite você esteja muito cansado, mas faz aquela pequena pausa para o teu exame de consciência e para a tua anamnese. Olha aí, mais uma palavra bonita que o padre está trazendo. Tem algumas que são em italiano, não é bonita não, porque o padre faz confusão mesmo. Aí mete uma palavra italiana do nada no meio do discurso, ou usa uma palavra que em italiano tem um significado, em português tem outro, mas ele fala a palavra pensando no significado italiano, aí as pessoas falam, o que ele está falando? Às vezes eu percebo e tento me corrigir, às vezes passa, vocês me desculpem. Mas essa anamnese está saindo aqui no frio e dá para explicar. Aquele seu momento memorial. Aquela sua recordação do cuidado de Deus contigo durante o dia. Mas a anamnese não traz só o memorial do cuidado de Deus conosco, mas o memorial também das nossas ações. E é importante no final do dia fazermos essa passagem, essa retrospectiva da nossa jornada, do nosso dia de trabalho, do nosso dia de pastoral, e poder rendermos graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu e confiar a Ele as nossas preocupações, mas sobretudo repetir mais uma vez: o meu coração e tudo o que fizemos foi para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Não a nós, mas a Ti. Toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Esse ato de colocar-se nos braços do teu Pai. O repouso acontece nos braços daquele que é o vigia de Israel, que não dorme nem cochila, que tem os olhos atentos para cada um de nós. Eu vou me repousar agora
vou me recolher agora, mas primeiro me recolho em seus braços, Senhor, para depois me dar a possibilidade de repousar no meu leito e revigorar-me no tempo que me for possível, segundo o teu olhar e a força do teu Espírito, para amanhã cantar os teus louvores aqui ou onde o Senhor me chamar a estar. Então, isso é mais um exemplo prático de uma necessidade que nós podemos recuperar no nosso cotidiano. No cair da tarde, o barco já estava no meio do mar e ele sozinho em terra, vendo que eles se afadigavam com o vento que era contrário, e lá pela quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, o Senhor vai ao encontro deles sobre o mar. Queria passar adiante. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgavam que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ou seja, Jesus caminha com eles em meio àquele momento difícil que estão passando. O Senhor que estava antes deles, porque eles partiram na frente, iria chegar primeiro do que eles para recebê-los lá. Também uma imagem aqui simbólica do Senhor que caminha conosco. Caminha sempre conosco. Ele nos envia e vai conosco. E quando chegarmos no porto do traguardo, olha aí, viu? Saiu um negócio em italiano. O porto do entardecer da vida, ou seja, no cair da vida, quando chegarmos ali então no porto da conclusão da nossa vida, quem vai estar lá nos esperando? O Senhor. O Senhor que nos enviou, que nos chamou a perseverar sob a obediência da sua palavra, perseverou, caminhou conosco, caminhou ao nosso lado, agora nos recebe quando chega o tempo da nossa Páscoa, da nossa passagem, da nossa morte. Quem está lá no porto a esperar-nos? Ele. Mas naquele momento, em agonia, os discípulos gritam e o Senhor então sobe na barca, apresenta-se, sou eu, estou aqui, sobe com eles e caminha. E essa presença do Senhor ali com eles, diante do socorro, faz os ventos se acalmarem. O poder de Cristo sobre toda a criação é o novo elemento que Marcos coloca aqui e eles continuam sem entender. Marcos vai fechar com esse aspecto. O padre está ampliando a leitura, que não é a leitura que Marcos, digamos assim, quer propor no primeiro como elemento frontal, mas como elemento secundário nós podemos recolher isso com muita serenidade do Evangelho de São Marcos, o momento em que o Senhor está com eles, então o mar se acalma, traduzindo de maneira evidente, mas não ali naquele momento, porque faltava ainda uma experiência de fé completa por parte dos apóstolos para entender o anúncio, que esse acalmar é o sinal de que o Senhor vem para nos defender quando será necessário para que consigamos completar aquilo que nos foi dado por obediência. Para que eles completassem a travessia, foi preciso que o Senhor se fizesse presente sobre a barca e realizasse aquele milagre. Então o Senhor que nos chama a cumprir a obediência, em muitos momentos vem em nosso socorro para que possamos sair da agonia em que estamos, renovando a nossa fé, a nossa esperança e permanecendo naquilo que o Senhor nos pediu. Ele ia chegar para guardá-los, mas eles estavam em anseio e dificuldade para chegar e o Senhor então se faz presente para que eles cheguem lá. Iam estar juntos mais na frente, mas naquele momento o Senhor antecipa o seu estar junto. Ele faz o que seria o porto se aproximar, ou seja, o resultado final do porto, o encontro deles, se faz antecipado para que eles cheguem juntos. Peçamos ao Senhor, quantas vezes for necessário, que Ele antecipe o seu passo de amor em nosso favor, para que, permanecendo na obediência, possamos cumprir tudo aquilo que Ele nos pede, viver os bons propósitos que Ele gera no nosso coração.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Santíssima Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.